Bom, Raquel, agora eu queria te fazer uma pergunta. Você já se sentiu assim triste, acabou resolvendo ir para o shopping para fazer compras e tentar melhorar o astral dessa maneira? Olha, não por isso, mas se eu entro numa loja de sapato, por exemplo, daí eu vou te dizer que é uma perdição. Agora tem amigos, por exemplo, que saem para fazer compras para se sentir melhor. Uma amiga minha tem coleção de bolsa, de óculos, tudo. Quando ela fica chateada, ela vai e compra mais um para a coleção dela. Ansiedade, né? Exatamente. Pois é, tem gente que tem compulsão mesmo por fazer compras, não importa se é uma camisa, um aparelho eletrônico ou bolsa, sapato, né? Como Pois se é, diz. e muita gente não sabe, mas isso é uma doença, se chama oniomania. Ela já afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Sacolas e mais sacolas. Em um rápido passeio no shopping é difícil ver alguém com as mãos vazias. São promoções, facilidades de pagamento, vitrines atrativas. É quase impossível resistir. Algumas pessoas chegam a ficar frustradas se saem de casa e não voltam com uma nova compra. Para elas, é uma forma de aliviar a tensão, suprir uma necessidade, mesmo que desconhecida. O pensamento de que o comportamento compulsivo é ligado apenas ao consumo de substâncias químicas é um grande erro. Ele está relacionado a momentos de prazer, alcançados de diversas formas. O que muitos não sabem é que o consumo compulsivo também é uma doença e tem tratamento. A oniomania, como é conhecida, se manifesta de várias formas. Entre elas estão a vontade de comprar qualquer coisa só por estar se sentindo triste, esconder ou omitir as compras por vergonha dos amigos e parentes, comprar itens desnecessários ou em quantidade exagerada. Basta abrir o guarda-roupas para se deparar com isso. Pilhas de camisas, gavetas lotadas de sapatos, roupas para usar por mais de um ano e sem repetir. Muitas vezes a pessoa nem precisa ter aquela peça, mas o prazer de comprar é maior. Saber a quantidade de pessoas que sofrem dessa doença é difícil, já que não há internação e muitos só procuram ajuda em situações extremas. Para se tratar da oniomania, a pessoa deve procurar acompanhamento psiquiátrico e grupos de apoio para conhecer histórias de outros que também sofrem da doença. Pois é, aqui no estúdio a gente recebe a psicóloga e especialista em compulsões, Silvia Baroni. Tudo bem, Silvia, bom dia. Bom dia. A gente também tem um convidado no estúdio lá em São Paulo, o professor Marcelo Pontes, ele é coordenador de marketing da graduação da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Tudo bem, professor? Bom dia. Bom dia Raquel, bom dia Luciano. Bom dia. Bom dia. E queria convidar você, assinante, a participar desse nosso debate. Mande sua pergunta, seu comentário, conte a sua história pra gente. É só entrar no nosso site g1.com.br/globonews ou, se você preferir ligar, o telefone da nossa central de atendimento é 4002-2884. Custa de uma ligação local de qualquer lugar do país. Te aguarda a sua participação no debate que começa agora. Doutora Silvia, o problema é que muita gente já percebe que está envolvido nessa compulsão. Quando ela percebe, já é tarde demais, né? Sim. Quais são os sinais de alerta? Quando o comportamento? Quais são as características básicas do comportamento compulsivo? Bom, esse pensamento recorrente nas compras, né? Quando a compra traz um alívio imediato de sintomas emocionais, de um desconforto emocional, de um desconforto até físico, né? Quando, mesmo tendo prejuízos financeiros, isso ainda continua, esse comportamento ainda se repete, né? Enfim, a tentativa de esconder essas compras, de não mostrar o valor, né? Como também de esconder, guardar as compras, também é um sintoma que a gente deve ficar alerta, né? O fato é que às vezes é difícil não comprar, né? Eu queria falar com o professor Marcelo. Professor, justamente o apelo comercial hoje em dia é muito grande, né? Eu queria saber do senhor, especialista nessa área, se as propagandas elas são desenvolvidas justamente baseadas nessas características psicológicas que fazem com que as pessoas comprem. Na verdade não é... As propagandas não são feitas apenas com base nisso. Mas cada dia mais, toda a área de comunicação e marketing, ela evidentemente recebe as informações daquilo que é pesquisado nas ciências sociais. E a compreensão do comportamento do consumidor é um dos drives para que a gente desenvolva ações comerciais. Evidentemente que a comunicação, as empresas sabem que existe essa doença, mas não é feito para isso, mas sim feito no sentido de tentar aprimorar e desenvolver e explorar o comportamento dos consumidores para aumentar as relações de troca, sem dúvida.
Bom, a gente já está recebendo perguntas aqui. São duas perguntas agora que eu queria fazer para a senhora, doutora Silvia, do Severo e da Márcia. A primeira do Severo é que é o seguinte: até que ponto a preocupação em pagar essas despesas pode sobressair diante do impulso de comprar? Vamos também seguir com a da Márcia. Onde está o limite entre a doença e o consumismo? Então, assim, vamos começar pela essa segunda pergunta, né? Há uma diferença entre o comprar patológico e o comprar normal. Não é que o sujeito não deva mais comprar. Ele vai ter que reaprender a fazer compras, mas que não tragam prejuízos emocionais, né? Prejuízos financeiros e sociais, né? Então, esse é um ponto importante. Não é a total abstinência de compras, não é isso. Então, a primeira pergunta, né? A primeira pergunta tinha a ver a necessidade de pagar, quitar essas dívidas e aliada à necessidade de consumir também. Sim. Né? O que acontece muitas vezes é que o crédito fácil, né, o acesso fácil ao dinheiro, faz com que esse comportamento se mantenha, né? É claro que essas dívidas, quando há um comportamento, uma compulsão por compras, o que acontece é uma dívida que vai aumentando, né, com o passar do tempo. Então, assim, é muito difícil, quando não se entra num tratamento, reverter isso. Então, a importância de um tratamento para poder organizar a vida financeira, né, dando um sentido a esse desconforto emocional enorme. Marcelo, a gente tem uma pergunta de assinante aqui para você também. A gente vai colocar aqui no nosso telão. É a Márcia, ela pergunta o seguinte: até que ponto as propagandas influenciam quando o consumo é doentio? Existe correlação entre o aumento do consumo doentio e a propaganda? Sim, um pouco existe, claro. Na medida em que a pessoa já é doente, né? Na verdade, a doença não é causada por nenhuma ação comercial. A propaganda não causa a doença. Agora, não apenas a propaganda, mas todas as ações que são feitas, como promoções, no ponto de venda principalmente, claro que aquilo tem um apelo maior para aquela pessoa que, por estar doente, já tem uma tendência maior a consumir. Ou seja, alguém que está absolutamente resolvido, que não tem essa doença, que não é compulsivo, ao passar num shopping center e ver uma grande liquidação, a entrar numa loja ou num supermercado e ver uma oferta, uma promoção qualquer, provavelmente vai ficar mais seduzido a experimentar e até a comprar aquele produto. Mas alguém que já tem essa doença, certamente vai se seduzir mais. E isso, óbvio, pode gerar uma compra, pode aumentar a compulsão naquele momento.